Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meus amigos, eu preciso mudar isso de meus amigos. Não existem só meus amigos, existem vários tipos de pessoas que podem acompanhar o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Miguel, youtuber, professor de geografia, sociólogo em formação, mestrando em formação e ativista trans. Já me perguntaram muitas vezes como era minha infância e adolescência sendo Vitória, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês como se deu todo esse processo de 23 anos até o dia que Vitor decidiu se jogar do armário. Você faz aquele ritual de sempre, né? Curte, comenta para gerar engajamento, compartilha com pessoas que necessitam de informação e bora lá. Eu nasci em 12 de fevereiro de 1997, sou geração milênio. Nasci em Campina Grande, mas fui criado por uma mãe negra, mãe solo, na zona rural de Fagundes, Paraíba. Nasci em Campina porque era uma cirurgia cesariana e Fagundes não fazia. Então eu nasci em Campina, passei 3 dias no hospital para furar a orelhinha e depois eu voltei para casa. Minha infância foi basicamente morando numa casa de taipa até os 6, 8 anos. Taipa é pau a pique, né? Casinha de barro para quem é fora do Nordeste. E eu fui muito bem criado porque minha mãe teve 3 filhos antes de me ter. E meus 3 irmãos são bem mais velhos do que eu, tanto que a minha irmã mais velha tem uma filha que é da minha idade. Então, meus sobrinhos sempre, com exceção dos 2 últimos, eles têm uma idade bem próxima da minha, porque minha mãe não estava esperando engravidar. E eu fui criado com aquilo que dava para todo mundo, né? Se um vestisse, todo mundo tinha que vestir. Se um comesse, todo mundo tinha que comer. E a gente aprendeu a dividir o pouco para todo mundo. Ela vivia de bicos, né? Trabalhava na roça. Minha mãe é uma guerreira. E um ano depois que eu nasci, ela assumiu um cargo de auxiliar de serviços gerais na prefeitura de Fagundes, onde ela é merendeira até hoje, que ela está prestes a se aposentar, felizmente. A gente vivia basicamente daquilo que ela trabalhava e de doações de pessoas que ela conhecia, porque minha mãe sempre foi muito ativa na Igreja Católica, sempre foi muito próxima de pessoas em Fagundes, né, próxima de pessoas que gostavam de ajudar, então eu usei muita roupa de calçados de outras pessoas e meninos, curiosamente. Eu vesti muita roupa de menino quando eu era pequeno e eu adorava isso, eu amava. A primeira lembrança que eu tenho é de uma camisa, que eu tinha 4 anos, e ela tinha uma motinha aqui assim, no tórax. Eu amava a camisa e eu chorei quando ela não coube mais em mim, porque, né, naturalmente eu fui crescendo. Mas aí as coisas começaram a melhorar um pouco, mãe já pôde comprar roupa pra gente, calçado e tal, mas eu sempre gostei de roupa masculina, entre muitas aspas, mas de roupa do setor masculino das lojas. E quando criança eu adorava brincar com caminhãozinho, com fazendinha, jogar bola com os meninos depois da escola, andar de bicicleta, que eu achava que era uma moto daquelas Harley Davidson bem, né, motoqueiro fantasma assim, apostar corrida lá no sítio. E junto com isso veio o bullying. Na escola eu era visto como macho e fêmea, né, bem comum aqui no Nordeste. E era sempre a pessoa esquisita, porque eu sempre brincava com os meninos, eu me comportava sempre não como uma menina convencional. Então, tinha essa questão do bullying, né? As meninas não queriam fazer amizade comigo. É tanto que eu tenho pouquíssimas amigas de infância e amigos de infância. Dá para contar nos dedos. Depois disso, a gente conseguiu uma casa pelo projeto Cooperar do governo federal, governo Lula nessa época.
E a gente saiu da casa de taipa, pau a pique e barro, para a casa de tijolos. Nessa época, meus irmãos já tinham casado, os três mais velhos, e eu fiquei morando a partir de então com a minha mãe, né, nessa casinha. E a gente viveu no sítio por muito tempo, até os meus 17 anos, que foi meu primeiro ano de universidade. Durante o fundamental e médio, eu comecei a estudar na cidade, então eu ia de caminhão, pau de arara, né, os caminhões que levavam os alunos do sítio para a cidade. E aí na cidade foi outra realidade. Se no sítio eu já sofria bullying, né, por N coisas, quando eu cheguei na cidade foi pior. Veio a gordofobia, a LGBTfobia, porque nem eu tinha consciência do que era naquela época, mas já me tratavam como uma aberração. Fiz alguns amigos, outros excluídos da sala também, parecia um clube Glee, e a gente foi levando, porque naquela época só se fazia algo mais firme assim se chegasse a uma agressão física, né? E naquela época não tinha, felizmente comigo. Mas todo tipo de associação a animais enormes faziam comigo, desde frioilha, elefante e todas as outras coisas. Isso fazia com que os meninos não quisessem ficar comigo. Eu era sempre eleito como a menina mais feia da sala e etc, 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 porque isso existe até hoje. Mas aí, nesse meio, comecei a me destacar com boas notas, bom comportamento, fiz amizades muito legais, os professores gostavam muito de mim. Nunca repeti de ano, mas também não era aquele aluno nota 10, né? Eu ficava ali entre o 7 e o 9, tirava um 10 vez ou outra, mas recuperação, final, essas coisas era algo que eu tentava evitar para que minha confiança com a minha mãe não se quebrasse, porque ela nunca me bateu, nunca me agrediu, mas ela sempre conversava muito comigo. Creio que pela maturidade que ela já tinha por ter criado meus três irmãos, né? E eles serem bem mais velhos também. Então ela já tinha uma vivência muito grande, ela já estava com seus 40 e tantos anos. E ela sempre combinava comigo de que, tipo, ela não ia se negar a me dar nada que tivesse dentro do que ela podia. Fosse uma roupa nova, um calçado, um celular, o que ela pudesse pagar, mesmo que parcelado em várias vezes, mas que ela pudesse me dar essa assistência. E em troca, eu teria que me dedicar nos estudos, ser um bom aluno, ser um menino comportado e ser educado com as pessoas, ser educado com ela, respeitar, né, a autoridade dela de mãe. E assim foi. Né? Acho que esse foi o segredo da minha boa relação com a minha mãe. A gente sempre conversou e sempre se respeitou. Ela sempre respeitou meu espaço, ela nunca me cobrou nada. Quando eu falava para ela que estava estudando, que precisava me concentrar melhor em alguma prova, porque era um assunto que eu não tinha entendido muito bem, ela me dava esse espaço para estudar, ela me dava esse espaço para ouvir uma música, para relaxar. Então, até hoje, eu até me emociono um pouco de falar sobre isso, até hoje a gente tem essa vivência. E foi assim que eu cheguei no meu terceiro ano, me formei como Vitória no terceiro ano. Ela foi para a formatura, mesmo que tenha sido bem na semana que a minha tia mais velha faleceu. Foi um momento bem doloroso para a gente, mas como estava tudo pago, tudo acertado para a formatura, a gente precisou ir. E, enfim, nessa época eu tinha decidido cursar psicologia ou geografia. Passei para os dois e fui para a geografia porque eu morava no sítio ainda, geografia era só pela manhã, então dava como conciliar, né? Meu ensino médio foi mais fácil, porque eu já tinha amizades consolidadas, alguns professores já me acompanhavam desde o fundamental, então qualquer comentário que fosse feito contra mim e tal, eu já estava acostumado. Então,
Quando me chamavam de sapatão e falavam que eu só tinha amizade com as meninas porque eu queria ficar com elas, sendo que até o segundo ano do ensino médio eu nunca tinha beijado ninguém, né? Isso tudo eu relevei. Mas me deixava triste. E eu sei que isso tem raiz na depressão que eu desenvolvi e comecei a tratar em 2019. Mas isso aí é pauta para outro vídeo. E quando eu passei para a geografia, foi assim, um sentimento de gratidão, porque parecia que eu tinha passado junto com a minha mãe. Ela ficou muito feliz e todo mundo que ligava ela falava. E o primeiro ano foi muito difícil. O primeiro ano na universidade foi muito difícil. Eu ainda morava no sítio, o sítio fica a 6 quilômetros da cidade. Eu ia com um vizinho que é mototáxi e ele me levava 5h30 da manhã para pegar o ônibus na cidade, então eu tinha que acordar pelo menos uma hora antes, 4h30 eu já tinha que acordar. Pegava o ônibus 6, chegava na universidade umas 7h20, assistia a aula até meio-dia, 10 para meio-dia. Pegava o ônibus voltando, chegava na cidade, descia 6 quilômetros para casa a pé, porque Fagundes é um conjuntinho de serras. E para ir lá para o sítio tinha que descer. E vez ou outra pegava uma carona, sim, eu estava me expondo a um risco, mas em Fagundes, em 2014, isso de estupro, perseguição, assalto não era tão comum. Hoje em dia eu não faria isso nem que me pagasse, né? Mas naquela época era mais tranquilo, minha mãe vinha ao meu encontro, né? Então eu chegava em casa 2 da tarde, por aí, e chegava em casa ia almoçar, 2h30, 3 horas da tarde, estudar, para no outro dia fazer tudo de novo. Com muito esforço, minha mãe colocou a internet em casa. Eu tinha ganhado um notebook num concurso de redação em Fagundes 2 anos antes. Isso, 2 anos antes. Então, eu tinha um notebook positivo, que não era lá essas coisas, mas me ajudava, né? E nisso eu fui e com muito esforço mesmo, às vezes pegando xerox emprestado, porque eu não tinha dinheiro para tirar. Paguei 14 disciplinas na universidade em 2014, nos 2 primeiros períodos. E aí as contas vieram e foi ficando cada vez mais pesado, até que minha mãe fez empréstimos e empréstimos para comprar um terreno e a gente botou o bocão no mundo pedindo ajuda para construir uma casa, que é a casa que eu gravei meus vídeos até o último que saiu. E foi bem difícil, mas felizmente veio uma greve de 6 meses na universidade e foi nessa época que ficou mais fácil conciliar as coisas, porque a casa estava em construção e eu tinha que estudar. Isso em 2015 já, no meu terceiro período. E todo mundo odiou essa greve, mas eu adorei porque talvez eu tivesse trancado o curso se as aulas tivessem se seguido, porque eu não tinha condições físicas e nem financeiras de continuar. Quem faz faculdade sabe quanto se gasta e às vezes minha mãe tinha 5 ou 10 reais para me dar para passar o mês. Então, eu não tinha condições. E eu agradeço muito as pessoas que eu conheci nessa época, principalmente de grupos de WhatsApp da UEPB. Posso citar o UEPB Zoeira, que é um grupo que existe desde 2015, que ali eu conheci pessoas que me ajudaram muito em Campina, me ajudaram a aprender a pegar ônibus, a saber onde eu estava andando, se era perigoso, se não era, a, a conhecer os bairros, a conhecer a UEPB em outros horários, a poder dormir em Campina quando eu precisava ir para alguma palestra, algum evento e tal. E são pessoas que eu sempre vou ser grato, apesar de ter me afastado de muitas, mas isso aí não vem ao caso mencionar, mas eu sempre vou ter esse sentimento de gratidão. E foi nessa época, em 2015, que eu comecei a aprender e a ter contato com pessoas do meio LGBTQIA+. E foi então que eu comecei a questionar
porque que eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Com os meninos eu me sentia incompleto e com as meninas eu não tinha coragem de chegar para investir em ninguém, mesmo sentindo essa vontade de beijar meninas. Isso eu sei que eu tenho desde criança, mas minhas relações sempre iam muito conturbadas. E foi nessa época que eu comecei a me entender como bissexual, 2015 para 2016. Comecei um relacionamento com uma menina, minha primeira namorada, e foi um relacionamento que me trouxe muitas coisas boas. E acabou porque a vida é feita de ciclos que alguns acabam e outros não, né? Outros se renovam. Mas foi um relacionamento que me abriu muitas portas e me fez entender muitas coisas sobre minha orientação sexual e o meu gênero, né? Então, depois disso, 2016, 2017, eu comecei a dar aula em Fagundes e tive um ano muito proveitoso como professor de geografia na casca de Vitória ainda. E foi em 2017, de fato, que eu comecei a me questionar sobre o meu gênero. E aí eu já estava com meus 20 anos e foi depois disso que eu comecei a estudar e a me entender como um homem trans. E chegou 2018 e a história você já conhece. Então, o vídeo foi esse, ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha ajudado aí a tornar mais nítido algumas coisas. Se você se identificou, se entende, se conhece alguém que também teve ou passou por coisas parecidas, manda esse vídeo para essa pessoa. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esquece de curtir e comentar para gerar engajamento. E é isso, galera. Resistir sempre.